arqueologia, aí fica a dúvida, quais características o senhor acha essencial para quem quer seguir a etnoarqueologia, já dentro, né, da própria graduação da arqueologia? Tá, tá. Então, a etnoarqueologia, na verdade, ela é uma, né, uma vertente da arqueologia que ela tem uma aplicabilidade muito ampla, assim, né? A gente sempre tenta perceber a arqueologia. Primeiro, eu acho que as contribuições teóricas delas são essenciais, né? Porque a partir do momento que a gente vive com as pessoas, enquanto elas estão se relacionando com as materialidades, né? Seja produzindo, seja usando, seja descartando, eu acho que abre a nossa percepção para não só comportamentos, mas significados, né? Dessas materialidades para os grupos. Então eu acho que dentro desse escopo teórico, por assim dizer, ou dessa contribuição teórica que a etnoarqueologia ou etnografia arqueológica pode dar, eu acho que tem que ter muita leitura, porque, né, a gente se depara o tempo todo com coisas que não são estranhas, próximas e estranhas ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que a leitura, além da vivência, ela te dá também essa abertura para você aceitar, né, coisas que a princípio são estranhas para você. Mas então eu acho que muita leitura, eu acho que disponibilidade para viajar, né, porque obviamente que isso todo mundo que trabalha, independente do ramo da arqueologia, tem que ter, né? Porque a gente viaja bastante, assim. E vocês ainda estão novos, por enquanto é tudo super legal, viajar é super legal, mas uma hora cansa, uma hora você fala, meu Deus do céu, eu quero passar pelo menos 3 meses em casa. Mas então acho que disponibilidade para viajar e para passar longas temporadas fora, né? Porque muitas vezes você vai trabalhar com uma comunidade, você fica morando com essa comunidade, né, durante um mês seguido. Tem gente que fica um ano. O ideal, inclusive, os antropólogos falam que é isso, né, você passar um ano para você pegar todas as estações, todas as etapas. Com certeza mediar conflito, não só mediar, mas no mínimo não criar conflito, né, porque a nossa presença nas comunidades muitas vezes é um impacto muito grande, né? A presença de uma pessoa externa dentro da comunidade. Acho que vocês tiveram uma experiência pequena lá no mercado de Timon, mas já dá para ver assim, a nossa presença é um impacto muito grande. E muitas vezes gera conflito de interesse, né? As pessoas vão falar contigo, por exemplo, que é muito comum em diferentes lugares que eu trabalhei, mas na feirinha de Pedra Sabão isso era muito claro, mas nas comunidades também acontecia. Por exemplo, alguém vir para mim falar mal do outro, né? Ou alguém vir para mim e falar, por questões políticas isso acontece. Então eu acho, tem um texto muito interessante que chama Mapeamento de Controvérsias, né? Eu acho que trabalhar com etnografia arqueológica ou arqueologia ou etnoarqueologia é também isso, né? Você tentar compreender que as controvérsias vão acontecer de qualquer maneira, né? Que há uma divergência no discurso e mesmo nas percepções, então isso não necessariamente é mentira, não é porque uma pessoa veio e contou mentira e a outra pessoa veio e falou uma verdade, não é isso. É porque são diferentes percepções muitas vezes, né? Óbvio que tem os casos que são mentira mesmo, não estou dizendo que isso não acontece, mas muitas vezes são só diferentes perspectivas, né? Então, estar atento a essas diferentes perspectivas e tentar fazer esse mapeamento de controvérsias, né? Isso eu acho importante. É bom ter disponibilidade para trabalho, né? É sempre legal você chegar nos lugares e ajudar, né? A gente chega como pesquisador, mas não é produtivo que você seja aquele pesquisador que fica dentro de uma redoma com um caderninho, sentado, anotando e fotografando, né, distante daquelas pessoas que estão ali vivendo. Então, o ideal, por exemplo, é que você ajude eles a trabalhar, ajude a fazer, participe do cotidiano, né? Participe do cotidiano. Então, tá fazendo comida? Pô, vamos fazer comida junto. Vai, ajuda. Estou produzindo alguma coisa. Precisa buscar água? Vamos buscar água. Né? Uma maneira não só de você se integrar, até porque você nunca vai estar completamente integrado, nunca não, mas é muito difícil que você esteja totalmente integrado a essas populações, né, que você vai estudar com eles, mas que você pelo menos se mostre disposto, né, disposto a compartilhar esse cotidiano com eles e a de fato entrar no cotidiano dessas pessoas. Preconceito, né, é uma coisa que acaba dificultando muito esse tipo de trabalho, todo tipo de preconceito, né?
E às vezes coisa boba, por exemplo, eu já fiz campo no interior de Minas com um colega, que é, aliás, um querido, não tem nada de errado com ele, quer dizer, tem uma coisa de errado com ele. Ele não gostava de café. Em Minas é uma tragédia, porque assim, todo lugar que você para conversar com o povo, entra, vamos tomar um cafezinho, entra, vamos tomar um cafezinho. E ele nunca aceitava o café, porque o cara não gosta de café. E tá tudo bem ele não gostar de café. Só que em determinado momento eu cheguei para ele e falei, cara, quando for assim, você fala, um café eu não quero não, porque eu não tomo café, mas uma água eu aceito. Você entende? Em alguns momentos nesses ambientes, o que me pareceu, né, eu junto com ele, eu não tenho problema nenhum em aceitar café, você sabe disso muito bem, em vários momentos me parecia que ele recusar o cafezinho, algumas pessoas percebiam como, eu como uma questão de higiene, sabe? Ou como uma frescura, enfim. Ou pelo menos um distanciamento, como se a pessoa te fizesse um convite para se aproximar da casa dela, né? E você estivesse negando isso. Então o que eu estou dizendo assim, é óbvio que ele não tem preconceito com essas pessoas, ele só não gostava de café, tá tudo certo. Mas muitas vezes a gente tem que ter jogo de cintura também para saber lidar com essas situações, né? Então, assim, enfim, muitas vezes você vai dormir em lugares, né? Às vezes você tem que dormir em rede, tem que dormir no chão, tem que participar de rodas, comer coisas que às vezes você não gosta tanto, né? Mas então tentar sempre estabelecer algum tipo de comportamento e relação que te aproxime dessas pessoas, que não te afaste delas, né? E uma outra questão que eu acho que a gente tem que saber lidar muito bem é a questão da autoridade, né? Que aí é essa que os antropólogos chamam de autoridade etnográfica, né? Que é uma coisa muito complicada em vários sentidos, né? Um deles é no sentido de que você chega na comunidade e muitas vezes você é visto como uma autoridade, né? Você é o cientista que está lá para, enfim, fazer pesquisa e muitas vezes salvar eles do que quer que seja. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá idealizado, obviamente. Sei lá, a gente vai para uma população que está perdendo a sua terra para o agronegócio, por exemplo. E aí não precisa ser uma população indígena, vamos botar uma população tradicional, só para tirar o exemplo dos indígenas um pouco. Então você chega lá e fala assim, eu quero fazer um estudo sobre a territorialidade de vocês. Então, né, como vocês se deslocam pelo ambiente, a relação que vocês estabelecem com esse ambiente, os lugares que vocês ocupam ou que vocês têm algum tipo de relação, seja física ou simbólica, né? Enfim. E aí isso pode servir para vocês como um dos argumentos ou um dos pontos para pedir delimitação de terra para vocês, né, brigarem na justiça contra essas pessoas que estão invadindo a terra de vocês, por exemplo, para plantação, o que quer que seja. Um discurso simples desse pode parecer que você é o salvador da pátria, né? Então você vira o herói que está indo lá para salvar eles daquilo. Isso é muito complicado, né? Porque primeiro que coloca uma expectativa na gente que a gente não necessariamente tem, e isso pode gerar frustração, né? E inclusive um posterior descrédito com a ciência. Né? Essa história do cientista ser visto como vilão, como mentiroso, que é bem comum em alguns lugares, está no meio acadêmico, né? Tem uma relação com isso também. E a gente está sempre um pouco, tem o texto do Lúcio, né, Ferreira, que fala sobre isso, a gente está sempre um pouco no fogo cruzado, assim, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que tomar esse cuidado para a comunidade ou para as pessoas, né? Porque a comunidade são pessoas. Você não fala comunidade como se fosse uma entidade, né? Mas para que as pessoas da comunidade não te idealizem e não te transformem, né, em um herói que você não é, ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para que as pessoas de fora da comunidade não usem esse argumento para desconstruir ou desmerecer o trabalho que você está fazendo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, assim, é bem complicado, assim, é difícil, não é... Eu acredito que seja muito pela questão, também não voltando também nos pontos anteriores, também nesses dois últimos, né, sobre também a distância, a população e tudo mais. Eu acho que também deve muito pelo texto, acho que foi o Daniel, um dos últimos, eu acho que eu também falava muito sobre isso, sobre a pessoa ter que identificar atualmente que não é aquilo separado, né? Não é aquela questão de, assim, que separado, não. Que a investigação também, digamos, desses artefatos, dessas comunidades,
também a gente não está ali a isso porque a gente também acaba interferindo isso, mais ou menos. Sim, sim, sim. Porque é muito também essa questão, pelo menos que eu acredito muito nisso. Tipo, a gente não tá alheio a isso, a gente não tá olhando algo de fora. Acho que até pela questão da iniciou do café, a gente faz parte disso também. Então não tem como ser alheio a isso ou tratar com um olhar de superioridade. Acho que tem muita questão também do querer colocar o cientista em cima de um pedestal, né? Que nem a gente discutiu no período passado, em relação de acabar existindo muito aquela distância entre o ser humano normal, que não vive no mundo acadêmico, e o formado, graduado nisso, que muitas vezes se coloca num patamar que tenta se mostrar de um mundo diferente, como se fosse um mundo muito distante ao que é o que a gente vive todo dia. Eu acho que é por aí. Eu acho que o que a gente tem que entender, no final das contas, que eu acho que é o que vocês estão querendo dizer, é que todo cientista é também um sujeito social. Sim. Todo cientista é também uma pessoa. Então, assim, tem problemas, tem questões, né? Tem dia que acorda virado mesmo, não quer, enfim, somos pessoas, né, como outras qualquer. E as pessoas da comunidade também. Então a gente tem que estar, só que a gente tem que ter um controle um pouco, tem que ter um pouco mais de cuidado com isso quando a gente está tratando de comunidades, né? Porque da arrogância que as pessoas colocam em cima do nome cientista, né? No sentido de que quando a gente vê cientistas sendo retratados na televisão, em qualquer outro lugar, geralmente eles são retratados como os vilões, né? Que não ligam para o bem-estar humano, ou então que só pensam em, sei lá, acabar com o mundo, porque tem gente que diz que ciência serve para isso. Sim, eu acho que é por aí. Eu acho assim, essa visão do cientista, de uma maneira geral, ela é muito binária, né? Ou nós somos os salvadores da pátria, os heróis, ou nós somos os vilões. Não tem o meio termo ali. E aí eu acho que o que tem que ter um equilíbrio é exatamente isso. Falar, gente, somos seres humanos, somos pessoas como outros qualquer. Vai ter cientista bom, vai ter cientista ruim, né? A gente vai errar em alguns momentos, que a vida é assim mesmo. Só que em se tratando de trabalho com comunidade, essas questões tomam uma dimensão muito maior. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, imagina que você está fazendo trabalho de etnoarqueologia ou etnografia com alguma comunidade e um dia se acordou virado e não quer olhar para a cara de ninguém. Você está numa comunidade, desenvolvendo um trabalho, né? Então é um pouco uma mistura do pessoal com o profissional, porque você está ali para fazer um trabalho, né? Então você tem que ser profissional em diferentes momentos, só que ao mesmo tempo você está vivendo com aquela comunidade. Então quem consegue ser profissional 24 horas por dia durante um ano inteiro? Por exemplo, eu posso ser profissional aqui dentro da universidade. Pisou na rua, sentou no boteco, eu sou o Vinícius, né? Pessoa normal. Agora, você manter isso durante muito tempo é desgastante, eu diria. E é esperado também que a arqueologia, assim, obviamente tem aumentado, né, cada vez mais o número de pesquisas em etnoarqueologia e etnografia arqueológica, mas essas pesquisas mais extensas, com um tempo maior, ainda são um pouco mais difíceis de encontrar, na minha opinião, também por isso, porque é um desgaste muito grande, tanto pessoal quanto profissional.